Meus senhores e meus senhores, muito boa tarde. Do Conselho de Ministros de hoje constou uma proposta de lei muito importante que tem que ver com a reforma global do imposto automóvel, da tributação automóvel, no seu conjunto. Nada mais terá como antes em matéria de tributação automóvel e há modificações muito relevantes e queremos nós bastante positivas. O Sr. Secretário das Ações Fiscais dará esclarecimentos sobre esse ponto. Queria apenas indicar que neste Conselho pudemos também aprovar as minutas dos contratos de investimento, ou melhor, do contrato de investimento e respectivos anexos relativo ao investimento da Swedwood, e portanto vulgarmente conhecida como a fábrica da IKEA em Passos de Ferreira. O Governo aprovou também uma resolução que aprova algumas medidas adicionais de implementação da Estratégia Nacional para a Energia. Aprovamos ainda uma resolução que aprova os objetivos e os princípios de desenvolvimento do Plano Estratégico Nacional de Turismo, que tinha sido já objeto de apresentação pública pelo Ministério da Economia. O Conselho de Ministros aprovou ainda um decreto-lei que cria a empresa de meios aéreos, que será uma empresa encarregue da gestão do dispositivo de meios aéreos que foram adquiridos para a prevenção e o combate aos incêndios florestais. Aprovamos também um decreto-lei que aprova um regime experimental para a criação do Sistema Nacional de Exploração e Gestão da Informação Cadastral. E este regime experimental permitirá, num conjunto de freguesias, determinar a realização de várias operações de execução do cadastro predial, dando um novo impulso a esse processo. Aprovámos ainda um decreto-lei que introduz alguma simplificação nas normas de produção cartográfica no território nacional, designadamente eliminando o procedimento do licenciamento administrativo e substituindo-o pelo regime mais simples da mera declaração prévia. Há depois uma iniciativa legislativa que versa o regime de consolidação de contas de algumas instituições financeiras, ainda uma alteração da resolução que determina a elaboração do plano de ordenamento do Parque Natural do Tejo Internacional, em razão de esse plano passar a abranger áreas pertencentes ao município de Vila Velha de Ródão. Temos depois a nomeação dos membros do Conselho de Administração da empresa Parque Escolar. Chamaria ainda a vossa atenção para a circunstância de o Conselho de Ministros ter aprovado as leis orgânicas atinentes ao Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, no novo passo de desenvolvimento do PRACE, agora nesta sua segunda fase. E, portanto, há um conjunto de diplomas que puderam merecer aprovação no Conselho de Ministros de hoje nessa matéria. E, finalmente, a aprovação final daquele diploma sobre as custas processuais que já vos tinha sido apresentado na sequência de um Conselho de Ministros anterior e que agora mereceu também a aprovação final. Diploma que certamente desperta a vossa curiosidade e que tem bastante impacto na vida cotidiana de muitos cidadãos, é aquele que diz respeito à reforma global da tributação automóvel, que é um diploma cheio de novidades e por isso está connosco o Sr. Secretário das Ações Fiscais para prestar esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Boa tarde. A proposta que foi hoje aprovada em Conselho de Ministros corresponde a uma promessa de há muitos anos adiada. Nesse aspecto poderão pensar que é meramente o retocar de propostas anteriores. Em certo sentido é. Não fomos criar nada do zero, não abandonámos os trabalhos válidos que tinham sido feitos pelo anterior governo socialista. Designadamente, estava previsto na altura, quando era Ministro das Finanças, o professor Guilherme Oliveira Martins, e Secretário de Estado, o Dr. Rogério Fernandes Ferreira, havia um projeto de reforma que já se encaminhava para grande parte daquilo que está aqui. Ministro do Ambiente, Muito obrigado pela correção. Portanto, o projeto estava
quase pronto, tinha havido discussões com as associações representativas e orientava-se, de certo modo, para aquilo que é a linha mestra deste projeto. Em primeiro lugar, separar a tributação automóvel em duas vertentes. A vertente registro e a vertente circulação ou fruição da viatura. Por outro lado, e esta é uma alteração substancial, por outro lado, introduzir-lhe, e neste aspecto existe uma aceleração significativa em relação às propostas iniciais, uma aceleração da integração da componente ambiental. Neste sentido, e como já foi referido pelo Sr. Primeiro-Ministro, recentemente iremos passar para a tributação, para a componente ambiental, passar a representar já a partir de julho 30%, passando a partir do próximo ano a representar 60% da tributação automóvel. Isto é um progresso significativo e coloca-nos até numa posição mais avançada do que aquela que a Comissão Europeia ambiciona em termos europeus. Nesse sentido, demos um passo significativo. Também, uma outra vertente que por vezes é ignorada, e nós tínhamos também ignorado o ano passado, e desta vez vamos corrigir, que é integrar, para além da redução das emissões de CO2, e nesse sentido Portugal já é hoje em dia um bom exemplo, integrar uma outra componente que é as emissões de partículas. Em termos de saúde, nos carros da diesel, é um elemento que preocupa alguns países, não todos, e Portugal irá ser, neste domínio, não sei, agora não tenho certeza porque não trouxe o projeto de diretiva, não sei se será o quarto ou o quinto país da União Europeia a introduzir uma discriminação positiva para os carros que emitam menos partículas. Mais concretamente, todos aqueles que tenham uma emissão de partículas inferior a 5 mg terão um benefício fiscal, uma redução de tributação equivalente a 500 euros por cada viatura que reúne estas condições. Aqui as soluções a nível comunitário dividem-se entre os países que têm simultaneamente discriminações positivas e negativas e aqueles que têm apenas discriminações negativas. Alguns deles, o caso da Holanda, tentou, não conseguiu porque a Comissão Europeia não autorizou, tentou mesmo proibir a venda e a circulação de viaturas que tivessem níveis elevados de emissões de partículas. Portanto, como não conseguiu por essa via, criou uma solução em que, por um lado, tributa muito mais pesadamente aqueles que tenham elevados níveis de emissão e dá depois também uma discriminação positiva a nível da redução da tributação para aqueles que sejam menos emissores de partículas, no caso do diesel. Voltando então aos traços gerais desta reforma. Duas componentes básicas, um imposto de registro, em que essa tributação pelo registro de novas viaturas será numa primeira fase 30% da tributação componente ambiental, a outra continuará a ser componente cilindrada. A partir de janeiro do próximo ano passaremos a ter 40% de componente cilindrada e 60% da chamada componente CO2. Quanto ao imposto